Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós vamos envolver o nosso querido amigo Tarcísio, que vai fazer a nossa prece de gratidão, é o aniversariante do dia. Fica aqui os nossos parabéns a esse amigo, a esse irmão de jornada. Tarcísio é um coração que reflete a lição do nosso Senhor Jesus. Eu tenho muita admiração por esse coração muito querido que Deus colocou para conviver com a gente aqui pertinho nas gravações. Então, meu amigo, receba aqui nosso sentimento de gratidão, e é uma alegria poder conviver contigo aqui, viu? Né, gente? Sim. Então vamos envolver o nosso aniversariante para fazer a nossa prece de gratidão. Mestre Jesus, quero agradecer-te pelas bênçãos de mais um dia, pela união desse grupo, por essa oportunidade que estamos tendo de aprendizado, que possamos assimilar todos esses ensinamentos, Senhor, poder multiplicar para todos aqueles que não conhecem a Tua Palavra, que não te conhecem ou não querem te conhecer e que ainda estão arraigados ao mal. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pela oportunidade e pelo amor que Tu tens conosco. Dai-nos força para resistirmos a todas as nossas fraquezas e tentações, que possamos vencer e dar um passo em Tua direção a cada dia, que assim seja. Aramita. Em nosso último estudo, Aniceto explicou para todos que estavam admirados o porquê nos pensamentos de Paulo estarem a Ismaia, Alfredo, e por que ele carregava essa culpa, né? Não só deles, mas de outras mulheres, outros lares que ele destruiu. Foi isso que vimos. Que situação difícil, né? Então vamos lá, temos aqui o nosso Augusto fazendo a voz do Aniceto e o nosso querido Tarcísio, que vai emprestar para o André Luiz. Então vamos lá, que Jesus nos guie sempre. Reparando-me a dificuldade para compreender de pronto por que o Paulo estava ali, por que a imagem de Ismália, por que a imagem de Alfredo, tudo aquilo na cabeça do Paulo. Então ele estava querendo entender, né? E o Aniceto, reparando-me de André Luiz a dificuldade para compreender rapidamente, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Vamos lá, Aniceto vai explicar. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até ao dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. Doeu, ai, doeu, ai. Melhor exemplo que esse, né? Nossa, Mãe do Céu, né? Para melhor te esclarecer, né? Recordemos a crucificação do nosso Senhor Jesus, do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Então, eu acho às vezes assim interessante, quando a gente estuda um pouco o Calvário,
E a gente não consegue entender a dor. Jesus estava num corpo físico, tinha todo o poder. Vamos pegar Paulo. Uma das últimas flagelações de Paulo, Paulo deixou o corpo e foi embora. Tanto é que ele disse: a partir de hoje ninguém mais me molesta. Emancipou e foi embora. Depois voltou e pegou o corpo moído, mas na hora ele não ficou. Jesus não poderia ter feito isso. Em algum momento você vê que ele fugiu, desmaiou? Não. Constantemente lúcido, presente, amparando, acolhendo, carregando a cruz, ouvindo zombarias, agressões, humilhações. E ele ainda assim, quando as mulheres encostaram, que enxugaram o rosto: mulher, por que tu choras? Chorai por vós e pelos vossos filhos. Mas na frente, já nos últimos momentos, após não sei se agora foi antes ou após a lança, mas eu acho que foi antes da lança, que a lança já foi nos momentos finais, quando Maria se aproxima junto com João Evangelista e a Aline dá fala da família universal: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Diz Humberto de Campos que ele ainda, nos momentos finais, percebeu o suicídio de Judas, solicitou ao anjo da caridade que fosse auxiliar Judas. Então a gente observa que tudo aquilo dali não foi uma dramatização. O sangue era real, a dor física era real, mas na condição de um Cristo tem todo o controle sobre o corpo. A dor existiu, mas ele não se desesperava com ela. Por que Jesus passou por tudo isso? Exemplo. Eu vou mostrar para vocês, meus filhos, que viver num planeta de provas e expiações é isso. Porque apesar de eu ter curado, de eu ter consolado, de eu ter levantado mortos e de nunca ter feito mal a ninguém, ainda assim, a humanidade terrena me crucifica, abrindo mão, optando por um ladrão e optando a minha crucificação. Então, por isso que o Aniceto fala aqui que isso é um débito quê? Coletivo. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente. Então, Jesus entrou na glória? Entrou. E nós? Não. Então, o Alfredo está bem? Tá. Ismália está bem? Tá. Paulo está bem? Não. Paulo continua vendo todo o mal que ele fez. Nós continuamos vendo todo o mal que fizemos ao Mestre Jesus. A vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos empurra. A condenação do Mestre foi um crime coletivo. Foi um crime coletivo. Era o coletivo que solicitava. Você acha que não existe? Existe. Eu gosto sempre de lembrar da fala de Chico Xavier. Tem entrevista deles pelo YouTube. Se o Brasil legalizar o aborto, nós estaremos arrumando um débito coletivo. Isso quer dizer, vem muita dor. Nossos irmãos argentinos já não iram com isso. Outros países também. Isso é débito coletivo. A conta vai chegar. A condenação do Mestre foi um crime coletivo. E esse crime estará conosco até ao dia em que nos vestimos na divina luz da redenção. Só vamos nos libertar disso quando nós vivermos Jesus. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. Então, às vezes, quando a gente carrega a culpa, vamos supor que, de repente, você fez mal a alguém, essa pessoa vem a desencarnar de algum motivo, mas você sabe que você fez mal àquela pessoa. Então, você vai começar a achar que aquela pessoa está te acusando, que você está vendo o espírito daquela pessoa. Às vezes, ela não está lá.
mas ela está na tua consciência. É a própria consciência te acusando do mal que fizestes, entendeu? O esclarecimento, então, não poderia ser mais lúcido, sentia mediante de nobre revelação. Tornou o generoso mentor com grave acento. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Olha só que coisa, né? O dever possui as bênçãos da confiança. Vamos lá, né? Mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Que rima. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Respondeu Aniceto, atencioso. Não, foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Ele dá passo a passo aqui do mundo íntimo de alguém liberando perdão. Quando o Paulo foi até o Alfredo, quando estava encarnado, e solicitou, contou toda a história dramática em relação a Ismália, que foi tudo uma mentira, foi tudo uma armação, e ele pediu, você me perdoa? E na verdade foi o Alfredo que foi até Paulo, porque eles eram sócios e Paulo já estava praticamente desencarnando. E o Alfredo ficou com tanto ódio que ele cerrou o punho e disse, nunca. Então, ao sair, quando o Alfredo retornou à pátria espiritual, a gente percebe o período de sofrimento dele. Mas ele também não deixou de ter o amparo. Então, no momento que ele conseguiu aliviar e liberar o perdão, ele foi acolhido no campo da paz. E ali ele iniciou o processo de perdão, que aqui é o perdão. A gente, quando está encarnado, o perdão é não devolva o mal. Isso é o perdão. Pronto. Estamos nesse nível. Não devolva o mal, não faça o mal, não deseje o mal. E não se alegre se o mal acontecer com a pessoa. Estamos juntos? Beleza. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Ele trouxe o Paulo para perto para que ele pudesse disciplinar. Então, se ele precisava disciplinar o sentimento, é porque o sentimento ainda estava o quê? Indisciplinado, sem controle. Por isso ele trouxe, ele precisava da presença do Paulo como instrumento. Nosso amigo que hoje dirige esta casa de amor
desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio, desesperação, sofreu muito, muito, muito nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Sofreu muito, 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 né? Ele nunca foi abandonado pela nossa Ismália. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália, enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações de rancor, por conta da vibração, sintonia. A Ismália estava ao lado, mas ele não conseguia vê-la. Foi socorrido no campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Aí eu preciso perdoar, né? Porque senão... Tão logo adquiriu algum mérito, e para ele adquirir um mérito, ele começou a trabalhar. Mérito no mundo espiritual, já começou a servir? Já começou a trabalhar? Já tem bônus horas? Ou ainda está reclamando aí no fundo da cama? Intercedeu pelo amigo infiel, buscou em recanto abismal. Ele mesmo foi lá pegar o Paulo. Então, ele está na prática. Ele está trabalhando as emoções dele. E tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Aperfeiçoamento de si mesmo. Então, cuidar do Paulo era uma forma dele se tratar. Entende por que vem todo mundo dentro do lar? Entende por que os teus inimigos vêm como filho, filha, irmão, irmã? De administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Eu quero perdoar, porque a gente é assim, a gente acha que deseja, que já está tudo resolvido. Aí ele vem passo a passo. Ele desejou-a, foi o primeiro ponto, eu quero perdoar. Segundo ponto, procurou. Como é que ele procurou? Vou lá atrás do Paulo, lá nos abismos. Pegou a lanterna e foi. Alimentou-a, porque às vezes a gente vai, perdoa, convive um dia e não quer mais papo com a pessoa. Continuou alimentando isso, tratando bem, visita todo dia. E agora permanece na realização, continua fazendo trabalho. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessidade de reconciliação. Ele chegava como um paciente. Ele precisava se reconciliar. Depois disso, como uma pessoa caridosa, já fazendo a caridade. No primeiro momento, a encrenca estava dentro, não tinha sido resolvido. Mais tarde, adquiriu o entendimento. Paulo é uma pessoa que, coitada, né? Não tem... Comparando situações, que assim, também eu, né? Se eu confiasse mais, se eu fosse... Mais tarde adquiriu o entendimento, comparando situações. Até eu acho que a situação mesmo que ele passou, né? Do rancor, como ele se viu no plano, né? Quer dizer, se eu alimento isso, como eu alimentei, olha, então, coitado, né? Olha, ele alimentou, ele tá, quer dizer, comparando as situações dele e a do próprio Paulo, né? Porque nós não somos seres, né? Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de compreensão. Quanto menos evoluído esse espírito, menor a sua capacidade de compreender o erro alheio. A Lívia disse, né? Estamos encadeados. Ligados, exatamente. Comparando situações, em seguida sentiu piedade. Olha lá. Olha só o encadeamento. Primeiro tempo, ele aproximava-se do enfermo como necessidade de reconciliação. Ele era o necessitado. Depois, a pessoa caridosa. Depois, mais tarde, o entendimento. Comparando ali as situações vividas. E em seguida, ele passou a sentir agora o quê? Piedade. Logo após, ele passou a experimentar o quê? Simpatia. Então, não é simpatia, não é o começo. A simpatia é depois da piedade. E presentemente conquistou a verdadeira fraternidade. Olha, você está vendo passo a passo? O trabalho, a fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. O amor sublime. Então, ele ele teve a capacidade de sentir, mas ele teve que ir paulatinamente. Não foi lá no começo, quando ele foi lá no abismo, que ele já começou a sentir. Não, eu quero e não faz nada. Né? Não, eu quero e eu vou lá. Eu vou lá.
Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: Como veem, o ensinamento de Jesus quanto ao, abre aspas, batei e abre-se-vos-á, fecha aspas, é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Que legal. Abre-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. A gente procura tudo a nível horizontal. Mas aqui temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Mundo íntimo. É interessante que voltamos aqui, né? Quando ele diz aqui ele diz: no primeiro tempo aproximava-se-me do enfermo como necessitado de reconciliação. Então, como ele diz, bater a porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Né? A briga é toda íntima, né, Augusto? Íntima. O trabalho é todo íntimo, não todo é o outro, mundo. Não é eu. Não é o outro, é ele. Precisamos ele não precisava, em nenhum momento a gente disse que ele dizia assim: Alfredo, me peça perdão. Não era isso. Era tudo aonde trabalhar as emoções. Aqui também conquistou verdadeira fraternidade, que é igualdade e liberdade. É, exatamente. Que aí já entra lá no nosso livro Obreiros das Obras Póstumas, né? Obreiros. Tudo ligado, né? Tudo ligado. Tudo ligado. E aí a gente consegue entender melhor na prática, né? Vicente, que até então se conservara calado, indagou. Vamos ver o que o Vicente... Vicente é médico também. Lembra da história do Vicente? Não foi fácil, né? Sim. Foi a esposa, o Vicente era da esposa, né? Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: Voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Quem será a mãe dele? Uma das que ele enganou. Tá vendo como tudo tem um link? Estamos todos interligados. Ai, gente. E assim nós conseguimos finalizar mais um capítulo, o capítulo 27 da obra Os Mensageiros. E nós achamos que seria bem rapidinho, né, esse estudo. E a gente vai vendo que não dá para ser rapidinho. Tem que ticar bastante esse peixe. E que peixe, né? Foi bom? Algum comentário mais? Tivemos participação hoje, né? Aí os comentários. Meninas, tudo ok? Wesley? Que ele fala aqui, eles já estão vendo, porque ele fala aqui, quando ele retomar a razão plena, para ele não se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Então ele vai voltar para fazer o trabalho dele, para quando ele retornar, eu também bati a porta de mim mesmo. E até mesmo porque ele está inconsciente, né? O Alfredo vai lá, parece que ele não lembra da história. Então, mas vai chegar uma hora que ele vai ficar bom, né? Aí ele vai olhar para ele e dizer: poxa, que humilhação, foi vocês que me ajudaram, né? Então, antes que aconteça isso, ele já vai reencarnar e vai ter aí uma das que ele prejudicou como mãe, né? Fale, filha. Como benefício? Com o benefício das ele foi socorrido pelas vítimas. A Ismália. Esse é o benefício. Poxa, que benefício! Ele estava lá nas sombras. Quem foi recolher? Quem foi com a lanterna? Porque seria uma humilhação muito grande ele reconhecer na Ismália e no Alfredo, porque a pior coisa que tem é você estar frente a frente com alguém que você prejudicou e que essas pessoas te perdoaram.
A dor moral é muito grande, entendeu? A vergonha, não tem como. Ele ia pensar, eu vivo aqui no castelo deles, me dão comida, me recolheram. No abismo com a lanterna. Então seria uma humilhação, entendeu, para ele. Então, para não humilhá-lo, ele vai ser direcionado a uma nova reencarnação, né? E espero que ele acerte, né? A Ismael foi uma amiga. Poxa, Perdoa, né? Nunca te pedi nada, né? Nunca te pedi nada, tu tá aqui no castelo tanto tempo. Na hora que tu vai lá, recebe o Paulo. Ele não tá muito legal, mas vai, colega. E é interessante que a gente vê, tudo é intercessão, né? Olha como Deus, nosso Pai, trabalha para que a gente possa exercitar o amor. A gente poderia dizer, por que Deus não toma a frente de tudo? Porque Ele quer que a gente aprenda a amarmos uns aos outros. Então Ele vai dando oportunidades. E às vezes é tão interessante que é como se Ele dissesse assim, ó. Vamos supor que a Carla esteja precisando de um sapato. Aí é como se o papai chegasse assim e dissesse assim, Mita, eu vou te dar 10 sapatos. Né? Aí ele vai dar 10 sapatos para a Mita. Aí vai acontecer o quê? Ele quer que a Mita aprenda. Aí ele dá para a Mita. Aí vai aparecer a Carla. Nossa, tô precisando de um sapato. Aí calça 39. E aí ela dizer, puxa, mas eu tenho 10, né? Então é assim, o papai nos dá, por isso que diz assim, angariais amigo com os recursos da iniquidade, é mais ou menos assim. Porque parece que é teu, mas não é. Tu adquire um amigo, parece que tu é o benfeitor, mas na verdade não é, eu sou o mordomo. Então a gente ganha as benesses, mas na verdade essas benesses são de Deus. Então você acaba angariando um amigo, mas com aquilo que a gente entende, porque a gente é só o administrador. Então o nosso papai, para que a gente possa aprender a amarmos uns aos outros, e a gente já aprendeu que amar não é falar, é realizar, esse é o ato da gente desenvolver o amor na gente, ele nos dá todos os recursos para que a gente possa apenas dizer sim, eu te dou um sapato. 2. Foi bom, gente? Foi bom. Para nós, gente, é uma alegria muito grande estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos e termos a honra de poder compartilhar com todos vocês que assistem pelo nosso canal do EOS Manaus. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A dor existiu? Existiu. Mas ele não se desesperava com ela. Por que Jesus passou por tudo isso? Exemplo. Eu vou mostrar para vocês, meus filhos, que viver no planeta de provas e expiações é isso. Só vamos nos libertar disso quando nós vivermos Jesus. A gente, quando está encarnado, o perdão é não devolva o mal. Isso é o perdão. Mérito no mundo espiritual é já começou a servir? Já começou a trabalhar? Já tem bônus horas? Ou ainda está reclamando aí no fundo da cama? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
nós vamos envolver o nosso querido Augusto, que foi escolhido, foi solicitado pelo nosso Wesley, para o nosso querido Augusto fazer a nossa prece de gratidão. E é nesse sentimento de gratidão, amado Mestre Jesus, que aqui estamos reunidos por essa oportunidade que Tu nos dás novamente de relembrarmos os Teus ensinamentos e que nesse momento possamos ter essa vontade mais forte ainda de começar a colocar em prática no nosso dia a dia. E esse sentimento de gratidão, Mestre, nos faz cada vez mais nos aproximar de Ti, sabendo do amor, do cuidado que Tu tens por todos nós e desse estudo que nos faz entender melhor a nossa posição ainda de crianças buscando, Mestre amigo Jesus, o Teu colo, buscando-Te para nos auxiliar a ter o entendimento de tudo que nos rodeia. E nesse sentimento de agradecimento te pedimos que Tu permaneça conosco, nos ajudando, apesar ainda da nossa incompreensão muitas vezes, mas que Tu possas, Mestre, persistir conosco, apesar da nossa ignorância, nos ajudando, Mestre, nessa nossa caminhada, buscando-nos cada vez mais para junto de Ti. E só temos a Te agradecer. E que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja.